programa Vida Consagrada, aqui na TV Nazaré, comigo, Padre Acácio, pároco da Paróquia Bom Pastor, que trabalha aqui nesta Arquidiocese de Belém. E hoje temos a oportunidade de ter uma consagrada em nosso meio. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Qual que é o nome da irmã? Irmã Terezinha. Irmã Terezinha, a senhora pertence a qual família religiosa? É instituto, é congregação, é comunidade? Comunidade Sementes do Verbo. Certo. E a irmã Terezinha é natural de onde? Eu sou natural de Salvador, na Bahia. Certo. E a irmã Terezinha tem mais irmãos, irmãs? Somos 13 irmãos, no total 13 irmãos, e três morreram pequenos ainda, bebê, e um faleceu há 2 anos. Né? Certo. Uma família bem grande, Bem então grande. numerosa, É. né? E a sua família sempre foi muito religiosa? Como é que era a realidade? Quando eu era bem pequena, eu não me lembro assim muito de gente ter assim uma vida religiosa muito intensa e muito à missa, mas eu fui batizada aos 11 meses, né? Nasci dia 30 de dezembro e fui batizada dia 30 de novembro do ano seguinte. Então fui batizada com 11 meses e sei também que a maioria dos meus irmãos foram todos batizados pequenos, então tinha essa preocupação do batismo, né? De dar, né? Já levar a criança à fé pelo batismo. Certo. E bem, você já desde criança já vivia em comunidade, né? Era Comunidade muita familiar. gente, comunidade familiar, bem grande, né? Como é que era o relacionamento com os irmãos? Era festa, era muita briga? Vocês eram unidos? Como é que era a situação? Nós éramos muito unidos, né? Vivíamos juntos 8, né? 2 irmãs nossas, as mais velhas, não viviam conosco. E éramos 8 e um desses era irmão do coração, né? Foi morar conosco quando tinha 11 meses, o mais novo. E a gente éramos muito unidos, somos até hoje, né? Graças a Deus. E a casa era uma festa, né? E mesmo sendo muitos, a gente sentia sempre que faltava algum, né? Então a gente estávamos sempre reunidos, tentávamos sempre estar juntos e nos ajudamos muito na fé, eu creio, né? Certo. Vocês tinham uma prática familiar de oração junto, alguma coisa que vocês faziam juntos ou não? Acho que a prática familiar maior era da bênção, né? De pedir a bênção aos pais. 6 horas a gente rezávamos juntos, o Ângelus, né? Rezávamos Toda juntos, a família. Sim. Pedíamos bênção ao pai, à mãe. Eu acho que a fé, né? A fé, acho que familiar foi mais por aí, né? E eu me lembro também quando ainda muito criança, né? A madrinha de um dos meus irmãos que nos levava à missa, né? Ela que nos levava à missa e isso também dava ao nosso coração desejo, né? de Deus, de descobrir mais sobre Deus. E, então, praticamente de criança sempre tinha presença na igreja? Sim. Sempre. Sim. E como é que foi despertar a sua vocação? Acho que o despertar maior da minha vocação, já quando criança, eu creio que foi através da Virgem Maria, né, do Ângelo, de rezarmos juntos, de pedirmos bênção aos nossos pais, já tinha esse desejo maior, né, desse encontro com Deus, né, que havia uma força maior, que Deus conduzia a nossa vida, a nossa família. Depois, eu me lembro que quando eu tinha uns 6 anos, o meu irmão ficou doente, né, um dos meus irmãos mais novos, e ele foi ser batizado, né? E quando voltou do batismo, voltou bem. Então, para mim, foi fazer a experiência que a fé pode tudo, né? Que Deus pode curar, que a fé pode tudo. E eu guardei muito essa imagem no meu coração, toda a minha vida, de Deus que pode tudo, né? Que Deus curou meu irmão, né? Através do sacramento do batismo. E depois, aos 9 anos, a gente mudou de bairro, a gente morava num bairro e nos mudamos para outro. E nesse bairro, todos os dias, quando eu passava, né, da escola, quando eu voltava da escola, a igreja estava aberta, né? E para mim, um fato que me marcou muito quando eu era criança, né, que foi de ver a igreja aberta. Eu acho que é muito importante as igrejas estarem abertas, né? Porque para mim não foi tanto o acolhimento, foi a igreja estar aberta simplesmente. E eu, com 9 anos, cada vez que eu vinha da escola, naquele ano, eu passava na igreja e me sentava lá, né, e ficava ali. E eu dizia, muito bom morar aqui, né?
E eu disse para o Senhor, um dia eu vou morar na igreja. Não conhecia a vida religiosa, a vida consagrada, né? Não sabia bem o que era isso. Não conhecia irmãs, né? Mas eu disse ao Senhor que um dia eu ia morar na igreja, que era muito bom estar ali, né? Que era muito bom estar ali, que um dia eu ia morar na igreja. Eu fiz esse propósito, que um dia eu ia morar na igreja. Não sei porquê, mas fiz o propósito com 9 anos que um dia eu ia morar na igreja. E todos os dias, quando eu voltava da escola, eu passava na igreja e ficava ali, sentada, rezava. Certo. Bem, Salvador, além de ser uma grande cidade, famosa pelas suas culturas, né? Mas também é muito marcante pela sua realidade religiosa, né? Essa realidade mística, pluralidade de religiões. O que também te marca a cidade de Salvador, né? Dentro da sua fé? Acredito que você deve ter visto muita coisa em Salvador, como aqui em Belém não tem como um paraense não falar de Círio de Nazaré, né? O que você vê lá do Salvador que também te traz muito forte na sua vida religiosa? Eu acho que em Salvador são mais as procissões, né? A fé ao Nosso Senhor do Bonfim, né? A gente fazia muitas peregrinações, né? Das paróquias até o Senhor do Bonfim. Então, cada ano a gente fazia, né, peregrinações, e acho que o que me marcou muito em Salvador são as procissões e essa fé que há, né, ao Nosso Senhor do Bonfim, que o Senhor do Bonfim vai nos dar um bom fim, vai conduzir as famílias, vai ajudar as famílias brasileiras. Então, e nessas procissões vão mesmo as famílias, né? Tentam que vá as famílias, e acho que em Salvador o que me marcou muito na religiosidade do povo são essa fé ao Senhor do Bonfim, que vai dar um bom fim, que vai ajudar as famílias e que vai, né, conduzir. Bem, na sua adolescência você participava da igreja ou era afastada, ou como que era? Então, a partir dos 9 anos, acho que foi a minha decisão por Deus, né? Nesse dia que eu entrei na igreja, nesse ano, né, que eu fiz esse propósito todo dia ir na igreja, sem saber muito, né, da fé, eu fiz esse propósito, né, de ser fiel a Deus, né, e que um dia eu ia morar na igreja. Então, a partir daí, eu fui buscar como fazer para morar na igreja, né, e comecei a viver a minha fé a partir daí. Entrei na catequese, pedi para entrar na catequese, porque eu não fazia catequese até aí. Meus pais, apesar de ter fé, né, não tinha assim, como eu disse no início, quem começou a me levar à missa e tudo foi a madrinha de um dos meus irmãos. Então, a partir daí eu pedi à minha mãe de começar a catequese, então comecei a catequese, fiz a primeira Eucaristia aos 13 anos, né? Tinha 13 anos quando fiz a primeira Eucaristia, depois entrei no grupo de jovem, e aí também começou um grande, né, desejo no meu coração de me comprometer mais, né? Então, a partir daí comecei a ser catequista aos 14 anos, me preparei também para o crisma, né, o sacramento do crisma, aos 16 anos fui crismada, né, e aí começou esse caminho, né, maior de fé e de compromisso com o Senhor, sempre pensando como é que eu vou fazer para morar perpetuamente na igreja, né? Sempre tinha esse propósito no meu coração, o que fazer para eu morar para sempre na igreja. Certo. E como é que foi o processo até chegar à comunidade de Semente do Verbo? Então, quando eu tinha, aos 16 anos, fui crismada, e aos 17 anos eu conheci umas irmãs apostólicas, né? E quando eu conheci essas irmãs, elas faziam trabalho, né, na paróquia, fui visitar a paróquia. Desculpe te interromper, mas o que seriam essas irmãs apostólicas? Para quem está São acompanhando? umas irmãs que ajudavam na nossa paróquia, que vieram da Bélgica, né, que se chama Irmãs Negras de Santo Agostinho, né? Tem o nome de Irmãs Negras porque nasceu quando houve a peste negra na Europa. Então se chamava Irmãs Negras de Santo Agostinho por causa da peste negra. E elas fazem um trabalho, né, paroquial, né, ajudam nas paróquias, ajudam a formar pastorais. E essas irmãs chegaram lá e foi a partir daí que eu conheci a vida religiosa, né, com essas irmãs. Então, aos 17 anos, eu tinha 17 anos quando eu conheci essas irmãs, e elas estavam fazendo visitando jovens, convidando jovens para fazer missão com elas, né? E foi muito engraçado que eu entrei na igreja, entrar na igreja marcou muito a minha vida, né? Então, na hora que eu entrei na igreja, ela estava conversando com uma jovem, e a jovem estava indecisa e estava triste porque estava chamando, e eu perguntei, por que você está triste? Ela, porque a irmã está me chamando, eu não sei muito se eu vou. Eu falei, manda ela me chamar que eu vou. Ela disse, então fale com a irmã. Então eu fui e disse, irmã, se a senhora quiser, eu vou fazer missão com a senhora, né? Então, eu tinha 17 anos na época,
E eu comecei então a ajudar essas irmãs, né, a visitar. Elas faziam visita nas favelas, né? Lá em Salvador tem muitas invasões, né? Muitas. Então a gente fazia visita nas invasões, nas favelas. E aos 18 anos eu fiz um ano, quando eu completei 18 anos, eu fiz um ano missionário com elas, né? Eu não sentia muito o que era naquela congregação, mas eu me perguntava muito. Entrou, aí foi uma segunda etapa, eu creio, na minha vida, que é perguntar ao Senhor o que queres de mim agora, Senhor, verdadeiramente, o que queres que eu faça, né? Então eu fiz um ano missionário com elas, com essa grande questão, Senhor, agora o que é que eu faço, né, da minha vida, onde Tu queres que eu vá, o que Tu queres de mim. Certo. E quando a senhora decidiu entrar na comunidade Semente do Verbo, foi através de quem que a senhora conheceu a comunidade? Foi das próprias irmãs? Sim. Sim. Aí eu vi toda uma história, porque quando eu entrei na comunidade, eu já tinha 26 anos, né, 26. E para mim foi um ano assim de grande busca, porque desde quando eu conheci essas irmãs, né, começou um forte desejo no meu coração da vida religiosa, né? Aquele chamado que eu tive aos 9 anos de morar na igreja, para mim ficou claro ali que Deus me chamava a uma vida consagrada, que Deus me chamava a ser totalmente dele. Mas aí começou a minha busca: onde, Senhor? Onde Tu me queres? Onde queres que eu vá? Qual é a minha família religiosa? E aí foi um tempo bem difícil para mim, porque eu sabia que Deus me chamava a algo mais, mas eu não via onde seria, como seria. E para mim eu dizia: meu Deus, né? Foi um tempo assim de grito no meu coração: Senhor, todo mundo encontra a sua família, e eu, Senhor, qual é a minha família? Onde é que Tu me queres, Senhor? Tu sabes que eu me desejo consagrar totalmente a Ti. Então, o que Tu queres de mim? Me conduz, Senhor. Então, eu vivi assim um tempo de grande busca, acho que a gente podia dizer de angústia interior, né? De buscar, de rezar muito. Muitas vezes eu ia para a igreja, ficava sozinha, fazia vigília de adoração diante do Santíssimo, perguntando ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? Onde Tu me queres? Qual é a minha família religiosa, Senhor? Então, eu vivi um tempo assim de grande busca, dos 17 aos 26 anos, porque eu conheci a comunidade Semente do Verbo e já tinha 26 anos, né? E durante esse tempo, também me ajudou muito. Eu conheci o Carmelo, né, lá em Salvador, e eu ia todos os finais de semana rezar com as irmãs, estar lá, rezar, e isso também me ajudou muito. Creio que houve pessoas, né, como essas irmãs, as irmãs negras, depois as carmelitas, que me ajudaram muito a discernir e a ser guardada em Deus, né, na visão que eu tinha recebido do Senhor, que seria a vida consagrada. Então elas me ajudaram muito, né, a me guardar em Deus, né, esperar de Deus. Certo. E como conhecer a Semente do Verbo? Tem casa lá na Bahia ou foi algum intermédio de outra pessoa? A comunidade Sementes do Verbo, eu conheci a irmã Maria Sara, né, que já era da comunidade, que foi na Bahia, estava na Bahia e estava fazendo missões, né? E um dia eu vi a irmã, né, nessa busca do meu coração. Eu conheci ela 2 anos antes fazendo sabático, eu tinha 24 anos. E eu vi a irmã passar, né? Ia numa comunidade lá pregar, e eu vi a irmã passar e eu falei: meu Deus, acho que o Senhor me chama a ser irmã dessa congregação. E aquilo que eu buscava, né? Eu dizia assim, eu gostaria que Deus me chama como vida consagrada, seria irmã com hábito, né? Para me ajudar. Eu pedi ao Senhor muito que tirasse de mim tudo que era vaidades, tudo. Então eu tinha assim algumas metas, né? Vida em comunidade, vida de oração, que tivesse hábito. Então, quando eu vi a irmã passar, eu falei: meu Deus. Um das coisas que chamou a atenção foi o hábito. Chamou a atenção o hábito. Certo. Nós temos uma irmã muito jovem, né? A irmã deveria ter 26 anos, né? Era muito jovem, feliz, era jovem, feliz, consagrada, de hábito. Eu falei: meu Deus. É isso que eu quero, achei. Aí me aproximei, não conhecia, mas me aproximei, fui lá saudar a irmã. E foi o primeiro encontro. Certo. Aí posso dizer que foram 2 anos de namoro? Porque de 24 a 26 foram 2 anos. Aí você foi discernindo essa etapa de entrar na Semente do Verbo. Como eu disse, a gente é uma família grande, né? Sim. E eu era a segunda, né? Então, nesse tempo, minha família passou por umas dificuldades financeiras. Então, eu trabalhava, estudava à noite. E eu fiz o propósito então, de terminar aquilo que eu tinha começado, né? Estava ajudando minha família, então eu continuei sendo acompanhada e terminei os compromissos, tentei terminar o compromisso que eu tinha com a família, né? Da casa, de ajudar, dívidas que eu tinha feito, de ir até o fim. E foi um tempo de caminhada,
né, com a comunidade e 2 anos depois, né, eu fiz o ano sabático. Ok. Nós vamos então para um pequeno intervalo e daqui a gente vai conhecer então como é que é a comunidade Semente do Verbo, da experiência da irmã Terezinha. TV Nazaré, programa Vida Consagrada, aqui comigo o Padre Acácio, né? Nós estamos conhecendo aqui a irmã Terezinha, que falava da sua grande comunidade, que foi sua família, família muito numerosa, né? Colocava a sua devoção, que um dia passando na igreja prometeu a Deus que iria morar na igreja, né? E ela que é natural de Salvador, então toda a experiência ali do Bonfim, as procissões, ela foi partilhando. E também ao mesmo tempo um compromisso com a sua família e experiências de irmãs, né? Que as irmãs apóstolas que ela colocou, né? Que marcaram a sua vida. Também as carmelitas e conhecendo também a irmã Sara, que começou, né, a provocar esse desejo pela semente do Verbo. Porém, eu acho que tem mais alguns detalhes, né, antes de chegar na semente do Verbo. Quais foram as suas experiências ainda? Então, como eu disse, eu tinha esse grande desejo, né, de dar minha vida toda a Deus. E um dia, eu lendo um livro, que agora não me lembro o autor, tinha uma frase que dizia... o que mais fere o coração de Deus é a infidelidade dos meus consagrados. O que mais fere o coração de Deus é a infidelidade dos meus consagrados. E naquele dia, eu fiz um voto ao Senhor, Senhor, onde Tu me chamares, eu vou e é para sempre. E na minha cabeça de jovem, que não conhecia muito a vida religiosa, eu achava que seria muito difícil, né? Que seria difícil. E eu falei, quero ser fiel ao Senhor, mesmo que eu sofra, né? Quero ser fiel, onde eu for, será para sempre. E quero ser fiel mesmo que eu sofra para não machucar o coração do Senhor, se que o mais fere o coração do Senhor é a infidelidade dos seus consagrados. Eu peço ao Senhor de ser fiel até o fim. Mas por isso eu fiz um propósito de onde eu entrasse, né, onde Deus me chamasse, seria para sempre. Então eu penso que por isso também eu demorei um pouquinho, né, de entrar, porque eu pedi ao Senhor, Senhor, que não tenha dúvida no meu coração. Onde for, onde eu entrar, vai ser para sempre, mesmo se eu sofra, né? E então, como eu disse, nesse tempo eu conheci também as irmãs carmelitas que me ajudaram muito. Agradeço muito às irmãs carmelitas, né? Em especial as irmãs carmelitas de Salvador, que me acompanharam, me ajudaram. E mesmo elas sabiam, eu dizia, do meu amor à vida consagrada, à vida religiosa, à vida contemplativa, mas que havia ainda uma busca no meu coração onde Deus me chamava, qual era a minha família religiosa. Então elas começaram um acompanhamento comigo e fizeram a proposta também se eu não queria, né, porque lá no Carmelo de Salvador, elas têm a pedagogia de uma jovem que queira conhecer mais, né, que tenha verdadeiramente um desejo, né, para a vida religiosa, pode ficar 2 meses durante a quaresma, né, com elas e depois sai, se é aquilo que Deus chama, né, tem o tempo de preparar um enxoval e voltar, né? Sim. Então elas me proporam, eu fiquei 2 meses na clausura com elas e acho que foi uma grande experiência de vida de oração, de vida com Deus, de conhecer, né, de estar mais ali perto do coração de Deus. Então, fiquei 2 meses durante a quaresma, né, do ano 2000, né, no ano santo, no ano da Porta Santa. Foi o ano da graça da minha vida. Então, fiquei 2 meses com ela. Depois saí, né, porque podia fazer 2 meses, depois saí e preparar o enxoval. Quando eu saí, então, eu fiquei os 2 meses e depois pedi a elas se eu não podia, né, fazer o ano sabático. Então, foi essa a proposta. Eu fiquei 2 meses com elas, saí e fiz o ano sabático. E também foi uma grande paz no meu coração, porque para mim não era, eu digo a palavra sair, mas não foi sair, né? Foi dar uma continuidade. Porque eu dizia, elas fizeram essa proposta, né, de conhecer mais, ficar esses 2 meses sem compromisso. Então, eu não estaria sendo fiel a Deus. Eu disse, olha, meu na propósito verdade, é não ser fiel a Deus. Você estava trabalhando a sua vocação, trabalhando né? a minha Discernindo, vocação, né? Porque eu dizia para ela, irmã, o que eu não quero é ser infiel a Deus, né? Não quero ferir o coração de Deus. Ela, não, a gente faz a proposta de você conhecer mais, né, a vida escondida do Carmelo. Então, eu fiquei esses 2 meses com ela e depois, né, dei continuidade com o ano sabático. E foi nesse mesmo ano santo, né, no ano da Porta Santa, no ano... Então, esse ano, para mim, do ano sabático, foi um ano da graça de Deus também. De livre, então não tinha compromisso com a comunidade Sementes do Verbo, porque o ano sabático é um ano, né, para a gente deixar tudo, parar para ouvir Deus, né? Ouvir Deus na sua palavra,
que a gente chama de percurso bíblico, né? Estuda a palavra de Deus nesse percurso, nessa caminhada de Deus que revela, né? A palavra de Deus revela a nossa história, né? Revela a nossa vida. Então, de ver a minha vida toda, né, na palavra de Deus, de viver uma vida sacramental intensa, de viver uma vida comunitária, vida fraterna e principalmente viver essa escuta, né, de onde Deus me queria verdadeiramente, né? Eu tinha esse propósito, eu levei muito a sério. Eu acho que o ano sabático para mim foi muito sério, porque eu sabia que ali, depois daquele ano, eu ia responder ao Senhor e seria para toda a minha vida. Onde o Senhor dizia, Senhor, depois desse ano, onde Tu me chamares, eu vou e é para sempre, né? Então, vivi com muita seriedade, com muita oração, com muita preocupação de responder verdadeiramente ao chamado de Deus. Então, para mim foi um ano muito forte, né? Bem, na verdade foi o ano da graça mesmo. O ano da graça, né? no ano da graça. No ano da graça. Tua experiência do ano, 2 perguntas. O que te marcou nesses 2 meses de vida consagrada com as carmelitas, né? E o que te marcou nesse ano sabático? No Carmelo, eu creio que foi essa vida de oração intensa, escondida, né? A gente vive, né, cuida de todas as coisas, né? A oração, como diz São Bento, mesmo no Carmelo, é ora e labora, né? Ora e trabalha. A gente está o tempo todo trabalhando, cuidando das coisas do Senhor, fazendo as coisas do Senhor e a cada instante em oração, né? Sempre com a palavra que deve, né, ruminar o nosso coração. Cada vez o sino, né, quase de 2 em 2 horas o sino toca e corremos todas para a capela. Então essa vida intensa de oração e trabalho, intensamente, cada instante, me marcou muito, né? E foi um momento de escuta, de profunda escuta, mas tanto nessa experiência que eu fiz no Carmelo, como depois da seguimento no ano sabático, para mim foi essa escuta profunda de Deus, né? Tá ali, nessa escuta profunda de Deus, para ir onde Deus queria, como Deus queria, numa profunda liberdade do meu coração, né? E dou graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor, né, que o Senhor me deu, né, da beleza da igreja, né, de me dar a oportunidade de ver, né, o que Ele queria de mim, de me mostrar, né, realidades para que eu pudesse também ver aquilo que Ele me chamava, né? A família a qual Ele me chamava. Certo. Terminando o ano sabático, a senhora já entrou na Semente do Verbo ou teve um tempinho ainda? Não, aí para mim foi... Quando eu terminou o ano sabático, como eu disse, eu tive o meu chamado aos 9, né? Que eu não sabia muito, depois aos 17. E para mim eu demorei muito tempo. Eu falava, todo mundo responde, eu estou ficando velha e eu não respondo ao chamado de Deus, eu quero dar o Senhor o melhor da minha vida, da minha juventude. Então eu tinha assim um grande grito no meu coração, né? Não sei se os outros jovens são assim, mas eu era assim, né? Então tinha um grande grito no meu coração, uma grande busca. Então, e vivi o ano sabático com muita seriedade mesmo, muita seriedade, tentando ouvir muito ao Senhor. E quando terminou o ano sabático, eu tinha essa já decisão, não sentia que não era uma decisão somente minha, mas que Deus tinha me conduzido a isso, que era Deus que me chamava e que eu esperei aquele tempo, quase, né, 8 anos, que eu esperei aquele tempo porque minha família religiosa ainda não conhecia, né, ainda ia chegar, né, no bairro onde eu morava, na cidade onde eu morava, né? E eu percebi que ali era a minha família religiosa, que ali era a minha família onde Deus me chamava a dar a minha vida para sempre, mesmo se eu sofresse. Que era ali que Deus me chamava. Então, para mim, foi claro, foi muito claro, né? E quando eu terminei o ano sabático, eu já pedi para entrar na comunidade e também a irmã que me acompanhava também me ajudou muito. Nessa época também o diácono Jorge, né, que é o fundador da comunidade Comarri, também vinha muito. Em Salvador eles são franceses, né, mas vinham e ajudavam muito no acompanhamento, me ajudou muito, né. O fato de ser comunidade, família, me ajudou muito. Como o senhor lembrava no início, eu vivi numa família grande, né, e para mim ser família é muito importante. E ser comunidade, família, me ajudou muito, né, para mim também era uma resposta ao meu coração. E quando terminou o ano sabático, foi muito claro, né, muito claro. O Senhor trouxe a minha família religiosa para perto de mim, a minha família, naquela que eu vou dar a minha vida para sempre, não por um tempo, mas para sempre, né? E para mim assim foi claro. Quando terminou no sabático, eu disse aqui e entrei e já fiquei. Certo. E o que é a comunidade Semente do Verbo?
Então, a comunidade Semente do Verbo é uma comunidade nova, né? E que tem como carisma levar a palavra de Deus a todos, que a palavra de Deus seja acessível a todos. E tem como principal apostolado o ano sabático, que é um ano de formação aberto a todos, a partir dos 17 anos e meio. Não é para ninguém morar, para ninguém ser da comunidade Semente do Verbo. Não. O ano sabático e foi isso que me ajudou muito, porque quando eu fui fazendo o sabático, eu disse, eu não sou da comunidade Semente do Verbo. Que até pode levar isso, mas pode não levar. é o fim. Quando não fui fazer o ano sabático, esse. eu era muito livre, né, de permanecer ali ou não. Uma pessoa que vai fazer o ano sabático, ela é livre. O ano sabático é um vocacional para a igreja. Né? Desculpa até interromper, que inclusive não somente leigos, né, mas até sacerdotes, até bispos pode fazer se quiser, né? Sim. Já tem um padre de Portugal que veio, fez o ano sabático conosco, depois voltou, né, para a paróquia dele em Portugal. É como se fosse um retiro, né? De 9 meses. Você e Deus e você, mas isso não só, em comunidade, né? Em comunidade, porque fazemos experiência comunitária, experiência fraterna, né? E o ano sabático é aberto a todos. É um vocacional para a igreja. No final do ano, agora, do 3 de janeiro do próximo ano, vai ser o final do ano sabático desse ano, 2014. Né? Então, aqueles que quiserem ir para ver o final do ano sabático podem ir. E que os jovens, cada um diz, depois desse ano sabático, o Senhor me chama a servir a Ele em tal família religiosa, em tal realidade. Né? Então, cada um, depois do final do ano, né? Depois de ter vivido bem, né? O ano sabático, no final, cada um vai dizer aquilo que Deus chama, né, a ele dar continuidade depois do tempo da graça. Sempre esse ano sabático, sempre começa no final de março, começo de abril, sempre terminando no final de dezembro ou início de janeiro. No Brasil, sempre começa dia 19 de março. Ah, tem uma data fixa, então já. E o final é sempre 2 ou 3, porque a gente tenta que seja sempre com Dom Alberto, né? Certo. E então a gente vê com Dom Alberto a data que ele possa, né? Que é como está na realidade, na arquidiocese dele, né? Certo. A realidade também vocacional que jovens vão responder e também o seu chamado. Encerrar com a presença do bispo é uma aprovação da igreja, né? Alberto é nosso bispo pai, a gente já disse onde ele for, a gente vai. Certo. Então, desculpa interromper, né? Que eu interrompi só falando sobre o ano sabático, mas o que mais ainda é a comunidade? Quais são as outras práticas, trabalhos? Então, nessa realidade de levar a palavra de Deus, né, onde for preciso, que a palavra de Deus seja acessível a todos, depois a gente realiza retiros, né, encontros, fazemos missões paroquiais, né, fazemos uma semana, vamos para as paróquias. Também é uma experiência também que aqueles que estão no ano sabático também fazem, né, de viver um ano, uma semana, numa paróquia, visitando as famílias, né, visitando os grupos, fazendo noites de evangelização. Então a gente tenta que, na realidade onde a gente está, que a palavra de Deus possa chegar, né, ao coração de todos, independente se as pessoas conhecem bem a palavra de Deus ou não conhecem, ou é a primeira vez, que a palavra de Deus possa ser conhecida por todos de modo acessível, que as pessoas possam se aproximar da palavra de Deus. Bem, quanto tempo de comunidade a senhora já tem? Eu tenho 14 anos. 14 anos de comunidade. Fiz o ano sabático em 2000 e tenho 14 anos de comunidade. Certo. Desses 14 anos, aonde a senhora já passou? Então, eu entrei na comunidade de Salvador, né? Depois fui para Palmas. De Palmas, morei 2 anos e meio em Palmas. E em Palmas também a gente começou uma realidade que foi a Casa das Crianças. A gente tem uma casa de crianças e adolescentes em situação de risco. Começou também a pedido de Dom Alberto, né? Quando a gente chegou em Palmas, e abrimos essa casa, né, que chama Sementinhas de Amor, né, que continua. Então, fui responsável dessa casa, de 2005 a 2007. Depois, em 2007, houve um chamado para abrir uma casa em Portugal. Né? Aí eu fui com mais 3 irmãs para Portugal. E lá em Portugal é a missão no início e no fim da vida. Né? Então, a gente tem a missão com as crianças no infantário, de começar a passar sementes de fé, né? Ajudar as crianças a rezarem, começarem já uma experiência com Deus, né? Criança de 2 anos e meio a 5 anos, então é uma experiência muito boa. E depois ajudamos na Santa Casa da Misericórdia, né? Em Almeirim, Portugal, na Diocese de Santarém, onde estamos com os idosos, levamos a missa, rezamos o texto com eles, fazemos acompanhamento, escuta.
Então, e lá em Portugal continua essa missão, né, lá com outras irmãs agora da comunidade. Eu fiquei lá de 2007 até 2010. Né? E em 2010, quando Dom Alberto veio para Belém, né, então ele nos chamou também para a gente vir para Belém. E eu estava em Portugal, então a comunidade propôs de eu vir também para Belém. Né? Então houve uma equipe de Palmas que veio para Belém e eu também vim de Portugal para Belém e estou aqui. Então foi a missão que eu mais demorei, né? Então cheguei aqui em 2010, já tem 4 anos que estamos aqui. Certinho. Nós vamos então para um bloco e depois vamos conhecer então melhor então aí, né, cada lugar que a senhora pode passar, que a senhora pode desenvolver como missão. Fique conosco. Programa Vida Consagrada aqui na TV Nazaré, comigo, o Padre Acácio, na qual nós estamos conhecendo aqui, né, a irmã Terezinha, né? Falou da sua infância, família grande, numerosa, não é à toa que faz parte de uma comunidade de muitos membros, né? Com toda a sua experiência em Salvador, contou também muito bonito seu testemunho, que ajuda, acho que a muitos jovens, né? A importância de discernir bem, né, a vocação. Então, um tempinho lá nas Carmelitas, mais um pouco de tempo no ano sabático na Semente de Verbo, na qual pôde então tirar a conclusão aonde você poderia se doar totalmente a Deus. Falou um pouquinho da comunidade Semente do Verbo, né, os seus trabalhos, as suas realidades, e também partilhou no bloco anterior aonde a senhora já trabalhou. E é justamente isso que eu queria que a senhora partilhasse agora nesse bloco, né, um pouquinho, né, de cada experiência em cada uma dessas comunidades que você passou, o que mais te marcou. Eu penso que no primeiro momento eu fiquei na casa de formação, né? E para mim o que me marcou muito como eu dizia, a casa de formação trabalha mais com ano sabático, né? Com a ajuda de jovens, a descobrir o seu lugar na igreja. E para mim um dos pontos, né, que me levou muito a responder, sentindo no meu coração que era Deus que me impulsionava a responder ao meu chamado na comunidade Semente do Verbo, foi para ajudar também jovens como eu a não demorar, né? Eu dizia, meu Deus, eu demorei tanto para responder o meu chamado, né? Podia ter respondido logo aos 17 anos, ter encontrado a minha família religiosa. E penso que Deus permitiu isso, né? Deus, graças a Deus, me guardou, me protegeu durante esse tempo, mas Deus me permitiu isso para eu sentir um grande desejo de ajudar outros jovens a não demorar em responder seu chamado, né? Então, primeiro ano, nos primeiros anos, eu fiquei na casa de formação, ajudando no ano sabático, dando formação no ano sabático, ajudando no acompanhamento, no aconselhamento. E para mim foi uma experiência muito forte, né, de ajudar jovens a responderem o chamado de Deus, né, e responder com fidelidade. E saber que o chamado de Deus não é brincadeira, né, que Deus nos chama e nos chama a dar tudo para Ele, né, quando Deus nos chama com seriedade, né, e não é por um tempo, é para sempre, né, a vida passa, né, muitas vezes eu penso nisso. Nossa vida nesse mundo é passageira, né, o que é eterno, né? A vida eterna nos espera. E o que a gente faz aqui, como a gente vive aqui, depois, né, vamos levar para a eternidade. E muito mais do que esse tempo aqui vai ser a vida eterna, a vida em Deus. Então, para mim, o primeiro ano que marcou muito, os primeiros anos, foi na formação, né, na escola de formação do ano sabático. Depois, nessa experiência com a Casa das Crianças, de poder, né, casa de crianças e adolescentes, e depois se tornou mesmo uma casa mais de adolescente, que a gente sabe que é mais difícil, depois de serem adotadas, né? Então, de fazer essa experiência de poder, né, também ajudar esses adolescentes que estavam na rua, que estavam abandonados, de levar o amor de Deus para esses adolescentes. Então, para mim foi uma experiência muito forte, muito difícil, né, trabalhar com adolescentes que já foram muito marcados pela vida, né, que já foram muito feridos com experiências de feridas e dores na vida muito forte, que até às vezes nos surpreende, né? Com os testemunhos, a gente ouvir história de adolescentes, de crianças que já foram tão marcadas, tão feridas pela vida. Então, para mim, na Casa das Crianças foi trabalhar também o coração de compaixão e de saber que a gente já pode ajudar já mais cedo, né? Quanto mais cedo a gente pode ajudar na vida de uma pessoa, a gente deve fazer. Então, de trabalhar ajudar, né, nessa missão da Casa Sementinha em Palmas, né, com criança e adolescente, me marcou muito, né, de poder ajudar desde o início, né, e marcou muito ter um coração de compaixão, né, que há esperança. Às vezes a gente pode perder a esperança com os adolescentes que já viveram muita coisa difícil no mundo, mas para mim foi e para a comunidade, eu creio toda a comunidade,
ter um coração de compaixão e de esperança, né? Que de um grande pecador, Deus pode fazer um grande santo. Sim. Né? Depois foi a experiência de ir para Portugal, como eu já disse, esse trabalho, né, com as crianças e infantário, de dar catequese já desde, né, com crianças de 2 anos é fantástico, né? Uma coisa assim muito interessante, que já ensinar as crianças e ver como é a idade que desenvolve mesmo a fé, né? E os pais, eu digo aos pais, literalmente, né, é o momento de plantar a semente, né? É. Tempo certo, né? E a gente vive hoje num mundo tão conturbado, né? Tanta maldade. Acho que a gente deve mesmo incentivar, né, os pais, incentivar mesmo os catequistas, desde pequeno, não ter medo de dar catequese a criancinhas, porque aprendem tudo, né? Elas estão no desejo de descobrir, estão no despertar, né, da fé. E a gente não deve ter medo de dar a fé, de dar Jesus, né? E aprendem tudo que a gente pode oferecer, e por isso a gente deve oferecer Jesus, né? O essencial da nossa vida. E em Portugal também foi esse trabalho com os idosos, de cuidar das pessoas no fim da sua vida, né? De ajudar a ter esperança, né? Que não é só morreu e acabou, mas que a vida é eterna. De ajudar as pessoas, né? Que principalmente, né? Lá é um lar, né? Onde as pessoas, um lar de idosos, onde as pessoas muitos foram deixados, né? Lá, né? E que se sentem depois abandonados, se sentem, né, esquecidos. Então é uma experiência de ajudar aquelas pessoas a se sentirem amadas, né? São amadas de Deus, são queridas de Deus e que Deus espera, né? E muitas vezes a gente brincava, porque é muito preocupado com a saúde, né? E a gente dizia muitas vezes para ele, dizemos, né, que tem outras irmãs que estão lá, muito mais que a saúde e a vida eterna, né? Vamos rezar, então é um momento de levar, acho que para nós é levar alegria àquele lugar, levar Cristo, levar a vida, né? Então é uma experiência muito gratificante, né? Esse trabalho lá de São José, na Santa Casa da Misericórdia, né, em Portugal. Por fim? E por fim, chegamos, né, aqui em Belém, né? E em Belém, Dom Alberto nos chamou para reabrir a casa, né, Monte Tabor, em Quaraci, a casa de retiro da Arquidiocese, que estava fechada. Então nós chegamos em setembro de 2010, dia 16, Dom Alberto disse, dia 30 a gente reabre a casa. Então a gente tinha 15 dias ali para preparar, né, começar as reformas da casa, em especial a capela. Quem vê a foto de como era antes e vê hoje, não dá para acreditar o que foi feito em pouco tempo. Depois pode dar aí o vídeo, que a gente fez um vídeo antes e depois, muito bom. Sim. E a gente ora e elabora, né? Reza e trabalha, né, dia e noite, né? E foi possível já no dia 30 de setembro de 2010 já colocar o Santíssimo, né? Dom Alberto levou o Santíssimo. Dom Vicente estava muito feliz, porque dizia que aquela casa foi adquirida quando ele era arcebispo, então ele estava muito feliz também de ver aquela casa, né, sendo reaberta de novo, então foi um momento de grande graça. Também a gente viu a sede dos jovens, naquele mesmo ano sem ter nada, a casa sem, né, a gente só tinha recuperado a capela. Sem estrutura nenhuma, né? Os jovens de lá de Quaraci diziam, irmão, vamos fazer um louvorzão aqui, vamos fazer um encontro. E a gente fez o primeiro encontro um mês depois, com 90 jovens, sem conhecer ninguém, eles mesmos se chamaram, né? E a gente fez o primeiro encontro e foi uma grande graça. A partir daí, né, a gente começou a realizar encontros, retiros, né? Foi um pedido de Dom Alberto também que essa casa volte a ser uma casa, né, de retiros, né? Foi para isso que ela foi construída, né? Foi para isso que ela foi adquirida pela Arquidiocese, que pode ser uma casa de retiro. Então a gente tem um programa de retiro que a gente oferece, né, a cada ano, retiros, encontros, né? Tem o retiro Recria-me, né, que assim, é o retiro, acho que chave, né, da comunidade. Tem retiro de 3 dias, de 7 dias para se conhecer, né, a partir da palavra de Deus. Tem os retiros que a gente oferece, né, os encontros para jovens, para criança, festival de criança, retiro para casais, para famílias, e depois temos datas disponíveis onde as pessoas, né, grupos, podem marcar também seus encontros e a gente acolhe, né, e a gente faz a nossa parte de acolhimento e os grupos podem fazer seus encontros lá. E graças a Deus, né, muito bem usada a casa, né? A gente tem tentado, pela graça de Deus, tentar fazer o melhor. Né? Porque dá trabalho conseguir agendar vocês, isso é bonito, né? Eles percebem o vigor que vocês deram àquela casa,
né, aquele trabalho, né, tudo tem acontecido. Até brinquei esses dias com o padre Tiago, né, que eu como assessor do Norte 2 a passar familiar, tentei usufruir da casa, né, e com a graça de Deus não consegui usufruir, porque com os grandes pedidos, né, que acho que é uma coisa magnífica, acho que todos recolhem e reconhecem vocês, né, é a acolhida, né, eu brinco, nem é tratamento de 5 estrelas, né, supera, né, se tiver 6, 7, é o tratamento de vocês. É muito bonito esse trabalho da acolhida de vocês ali na casa, sem dúvida nenhuma, é uma riqueza, é um tesouro hoje aqui que nós temos dentro da Arquidiocese de Belém. Primeiro, por recuperar um patrimônio, né? E o segundo, por ser um sinal de evangelização. E é interessante que, olhando o testemunho da comunidade de vocês, né, como marca praticamente todas as fases da vida, né? É criança, é idoso, é jovem, né? Toda essa realidade. Por isso eu pergunto, dessa experiência aqui em Belém, né, qual que é o fato que mais marca a senhora? Eu creio que é a sede da palavra de Deus. O povo tem uma sede muito grande da palavra de Deus. Então, e o que acho que hoje que marca mais é podermos, a partir da própria palavra de Deus, tentar saciar a sede dos corações, que é a principal sede, a principal fome, a principal pobreza, né, é da palavra de Deus, né? E há muita gente que pode ter bens materiais, mas que tem uma grande sede e fome da palavra de Deus, né? Quando a gente fala de sede e fome, de pobreza, não é pobreza e fome só material visível que a gente vê, mas eu acho que é ver o fundo do... Acho que em todas as missões, viu, que eu passei e vejo que há uma grande fome e sede da palavra de Deus, de conhecer a sua palavra. Eu acho que isso que me marca muito. E eu sou feliz de estar nessa casa de retiros, né, de poder ajudar, né, de poder ser uma casa que acolhe. A gente pensa que sempre, toda pessoa que bate na porta é Jesus, né? Então, como é que eu devo acolher Jesus, né? É nosso pensamento sempre, né? Se uma pessoa que bate na nossa porta é Jesus. Então, como é que eu devo acolher Jesus? Devo acolher do melhor modo possível, né? Independente de quem chega, como chega, é Jesus. Então, eu tenho que acolher Jesus do melhor modo possível. Ali vocês estão em quantas pessoas atualmente na casa? Na casa, hoje somos 52. 52. Membros mesmo e membros internos de vocês são em quantos? Membros de cruz, né, que a cruz marca o nosso engajamento, nosso compromisso com a comunidade, somos 18. Né? Depois tem 7 que fizeram o ano sabático e que pediram para fazer, a gente chama de estágio na comunidade, né, de conhecer mais a comunidade, né, que esse ano recebem a cruz, tem mais 7. Né? Então, somos 25, né, da comunidade, entre os que já são membros engajados e aqueles que fazem já o primeiro ano de estágio, né, para conhecer mais. Depois temos 16 jovens, né, que fazem o ano sabático. O ano sabático tem aqui em Belém, em Palmas, e começamos também desde o ano passado em Portugal. Né? Então, vai começar também em Portugal agora, com 8 jovens. E quem quer fazer esse ano sabático pode escolher qualquer uma dessas 3 casas ou são vocês que determinam onde é o local do ano sabático para o candidato ou candidata? Há um acompanhamento para ver o que é melhor para a alma, o que é melhor para a pessoa. Né? Então, no acompanhamento a gente vê, a partir da realidade, daquilo que a pessoa vive é melhor para Palmas, né? Vai ajudar mais. A gente vê o que é necessário. A casa de Palmas é uma casa mais, uma chácara, né? Mais reservada. Então, a gente... Às vezes é uma necessidade mais missionária, de ir para Fátima. Então, a gente vê qual é a necessidade da alma naquele ano, né? Como ela pode viver melhor o seu ano sabático, que a gente via a partir da necessidade da pessoa. Então, se por acaso alguém que tem uma estrutura econômica mais tranquila, quiser fazer uma experiência para o exterior, fazer esse ano sabático em Portugal, ele pode fazer lá? Pode. Pode fazer Pode também. fazer, e a gente vai ter um acompanhamento com a pessoa para ver se é o melhor para a alma da pessoa, aquilo que a pessoa precisa, mas é possível. Agora está indo 4 jovens brasileiros que estão indo fazer o ano sabático em Portugal. Né? Certo. E a gente reza também para começar no Canadá, né? Porque no mês passado a gente começou uma missão no Canadá, né? Tinha a irmã Cecília que estava nessa casa, veio para essa casa aqui de Belém, né? Desde o início, e agora foi enviada, né? Para o Canadá como responsável da casa. Então foi aberta a casa lá dia 11, agora de outubro. Quem quer fazer parte da família de vocês, é obrigatório fazer esse ano sabático primeiro ou não é necessário? A gente pede que faça o ano sabático, sim. Todos, mesmo que peça para entrar na comunidade, a gente pede que antes faça o ano sabático,
Porque o ano sabático ajuda muito nessa escuta, né? No discernimento, né? No discernimento. E se a pessoa é realmente chamada, ela vai viver bem o ano sabático, que vai ser um ano já de descer mesmo, né? Na profundidade da palavra, né? Descer, porque a pessoa também vive conosco, né? Então, está na missão conosco, está na vida comunitária, na vida fraterna conosco. É um ano da pessoa ser confirmado, se é isso mesmo. Então, no final do ano sabático, ela vai dizer, é aqui mesmo que Deus me chama, né? E se também não for, é um ano livre, né? Para ela ir, a gente ajudar a pessoa a ir onde Deus quer. Certo. Pergunta, então, vale a pena ser consagrada? Vale muito a pena ser consagrada. Eu sou muito feliz de ser consagrada a Deus. Sou feliz de ter dado a minha vida a Deus. Acho que foi a melhor coisa, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque sei que foi algo que Deus pediu e que Ele mesmo me chamou a responder, que Ele mesmo me deu todas as condições, Ele me deu minha família religiosa. E eu sou muito feliz e um dia espero contemplar Deus face a face. Eu sou muito feliz de ser consagrada a Deus. Bem, a gente agradece então a sua participação, irmã Terezinha. Eleva o nosso abraço fraterno a toda a comunidade lá, Semente Obrigada. do Verbo. Obrigada. E assim nós vamos encerrando mais um programa Vida Consagrada. Vamos invocar então a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.